Revisão História Geral para o concurso de soldados de São Paulo. Olá, meus queridos, eu sou o professor Pedro Alexandre e estou aqui para dar umas dicas para você na História Geral da ementa, ou seja, da relação daquilo que vai cair na prova para o concurso de soldado para a Polícia Militar de São Paulo, ok? Então, começamos na ementa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aí a história contemporânea, a Primeira Guerra Mundial. É importante você conhecer sobre a Primeira Guerra Mundial duas coisas: as causas e as consequências da Primeira Grande Guerra Mundial, ok? Então, numa primeira relação aqui, você tem aqui as causas da Primeira Guerra Mundial. Uma delas está dentro de um processo histórico chamado imperialismo, também conhecido como choques imperialistas. Durante o século XIX, uma série de países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, atiraram-se sobre o continente africano e asiático, principalmente para a busca de matérias-primas e mercados consumidores. A partir daí, começou um choque de rivalidades, a qual nós chamamos de choques imperialistas. Esses choques imperialistas, na verdade, vai ocasionar rivalidades entre os países, e isso é uma causa da Primeira Grande Guerra Mundial. Outra causa é essa aqui, ó. Unificação da Itália e da Alemanha. O que significa isso? Que no ano de 1870, a Itália unificou-se. Ela estava dividida em 7 partes. No ano de 1870, através de todo um processo entre 1815 e 1870, a Itália unificou-se. E a Alemanha, de 1815 a 1871, também um processo histórico, ela estava dividida em 38 estados, ela unificou-se. Esta unificação, que vai durar de 1815 a 1870 para a Itália, de 1815 a 1871 para a Alemanha, foi um processo longo. Enquanto isso, o imperialismo estava se dando no continente africano e asiático. Quando a Alemanha unificou-se, quando a Itália unificou-se, eles chegaram tardiamente no processo de imperialismo do continente africano e asiático. Ou seja, as melhores colônias, as melhores terras do continente africano e asiático já haviam caído na mão de principalmente franceses e ingleses, o que gerou uma discórdia muito grande entre, de um lado, Itália e Alemanha, e do outro lado, franceses e ingleses. E isto é uma causa da Primeira Grande Guerra Mundial. Ok? Outra situação é a questão relacionada a essas duas regiões aqui, chamada Alsácia e Lorena. 2 territórios que pertenciam à França, mas que a Alemanha tomou numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, essa guerra pela unificação da Alemanha. Os franceses perderam essa guerra para os prussianos. A Prússia acabou sendo um território que vai compor o Estado alemão a partir de 1871. Só que a França jamais concordou com essas duas regiões riquíssimas em minério de ferro, que a Alemanha tivesse tomado deles. E aí nasceu uma enorme rivalidade entre França e Alemanha por causa, então, desses 2 territórios chamados, então, de Alsácia e Lorena. Também é uma causa da Primeira Grande Guerra Mundial. Formação de blocos, ou seja, alianças. De um lado, formou-se uma aliança militar composta pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E na Primeira Guerra Mundial a gente chama de Tríplice Aliança. E do outro lado, compôs-se uma aliança militar formada por Rússia, Inglaterra e Alemanha, que na Primeira Guerra Mundial nós chamamos de Tríplice Entente. Essas alianças militares acabaram recebendo o apoio de muitos países. Alguns ficaram do lado da Tríplice Entente, outros ficaram do lado da Tríplice Aliança. O que vai acontecer? Uma rivalidade militar em todo o continente europeu.
Então está aí a aliança, a formação de blocos, aliança e entente. A própria questão marroquina. A questão marroquina se deu entre França e Alemanha. Um território no norte da França, chamado Marrocos, que os espanhóis tinham interesse, que os alemães tinham interesse, que os franceses tinham interesse, por ser uma região estratégica banhada pelo mar Mediterrâneo. Ora, brigaram por esse território que acabou ficando com a França, o que gerou aí a rivalidade da Alemanha contra a França. É uma outra causa da Primeira Grande Guerra Mundial. A questão da construção da estrada ligando a cidade de Berlim à cidade de Bagdá. Então, gente, o que aconteceu aí? A Alemanha queria construir uma estrada que sairia de Berlim, jogaria seus produtos industrializados em Bagdá, no Golfo Pérsico, e de Bagdá puxaria o quê? Petróleo. Puxaria petróleo. Ora, a Inglaterra viu que isso não era bom para ela. Se a Alemanha constrói essa estrada, poderia a Alemanha passar a liderar o mundo econômico daquela época. Quem era detentora do primeiro lugar era a Inglaterra. Então a Inglaterra fez o quê? Fez uma série de manobras diplomáticas para que aonde essa estrada fosse passar, os países não deixassem construir. A Alemanha acabou não construindo a estrada. Resultado disso, rivalidades entre alemães e ingleses. Então, também estamos aqui com a questão da construção da estrada ligando Berlim e Bagdá. Os nacionalismos exagerados que se desenvolveram dentro da Europa no início do século XX, e depois a instituição de uma paz armada. Esses nacionalismos, um ficava cantando vitória mais que o outro. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, meu exército é melhor, ser alemão é a melhor coisa do mundo, ser eslavo é a melhor coisa do mundo, ser francês é a melhor coisa do mundo. Esses nacionalismos exacerbados, exagerados. E como o processo da Revolução Industrial estava a todo vapor, a segunda fase da Revolução Industrial, que é exatamente o final do século XIX, início do século XX, houve um grande desenvolvimento de armamentos que até então não eram conhecidos e que foram criados pela Revolução Industrial, como o tanque de guerra, como o submarino, como o próprio avião, como a metralhadora de ponto, como o canhão de longo alcance, como a granada, como as minas, como o lança-chamas, como gases asfixiantes. Veja, até então essas armas não existiam. Então a Revolução Industrial produziu essas armas dentro desse contexto de rivalidades e estabelece na Europa a chamada paz armada. Então, esta paz armada arma a Europa. Com todas essas rivalidades, o que você acha que pode ter acontecido? Aí veio uma crise, chamada crise dos Balcãs, onde um país chamado Sérvia e o Império Austro-Húngaro disputavam a posse de uma região chamada Bósnia-Herzegovina. Ambos lutavam para a anexação da Bósnia-Herzegovina na Península Balcânica dentro da Europa. Por isso que a gente chama de crise dos Balcãs. Ora, essa crise dos Balcãs, ela vai acabar gerando um conflito enorme, porque o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia-Herzegovina, causando um incrível ódio da Sérvia. Por conta disso, um estudante sérvio chamado Gavrilo Princip assassinou na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. E o assassinato desse estudante sérvio, Gavrilo Princip, ele assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Isso gerou já a declaração de guerra entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Como a Sérvia era protegida da Rússia, como a Sérvia era um país protegido da Tríplice Entente, quando houve declaração de guerra à Sérvia, os russos declararam guerra ao Império Austro-Húngaro. Aí a Alemanha declarou guerra à Rússia e aí houve as sucessivas declarações de guerra. Então apresentei para vocês aí as causas da Primeira Grande Guerra Mundial
E dentro dessas causas, a causa imediata que é a crise nos Balcãs. Então você cuidado no seu concurso lá, que isso aí cai bastante no concurso, ok? Aí depois desenvolve-se a guerra de 1914 a 1918, e aí vamos para as consequências da Primeira Grande Guerra Mundial, que são consequências muito importantes. Olha, 10 milhões de soldados mortos, 10 milhões de civis em bombardeios, massacres, fomes e epidemia. Total, então, mortos, soldados mortos e civis, 20 milhões. Mais 20 milhões de soldados feridos, mutilados e inválidos. Se você somar tudo isso aí, a guerra ela atinge de uma maneira direta 40 milhões de pessoas. Ok? Pauperização da Europa, a Europa ficou pobre. Ascensão social da mulher, porque morreram milhões e milhões de homens na Europa, que lutaram na frente, que lutaram no front. A Europa ficou sem praticamente homens para reconstruir a Europa. As mulheres vão reconstruir a Europa, então elas vão ascender socialmente dentro da Europa, porque serão elas que vão reconstruir a Europa. Consequentemente, além disso, fortalecimento dos nacionalismos, países querendo revanchismos, desejos de ódio, tudo isso vai gerar um incrível nacionalismo. Funda-se uma liga internacional chamada Liga das Nações. Essa Liga das Nações era para evitar uma segunda guerra. Essa liga ficou sob o controle da França e da Inglaterra para evitar uma segunda guerra mundial. Não conseguiu evitar. Depois ela foi substituída pela Organização das Nações Unidas. Mas naquele momento era a Liga das Nações. E também uma vasta assinatura de tratados. Tratado de Sèvres, Tratado de Trianon, Tratado de Saint-Germain. Mas o maior tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes foi um tratado assinado com a Alemanha e que tirava muitas coisas da Alemanha, além do que a Alemanha tinha que pagar uma pesada indenização. Isso vai fazer com que os alemães se revoltem, os alemães comecem a se unir dentro de um nacionalismo muito exacerbado, surgem grupos políticos e entre esses grupos políticos surge um chamado Nasdaq, que mais tarde terá um líder, em 1923, chamado Adolf Hitler, que muda a sigla de Nasdaq para Nazi, ou seja, nacional-socialismo ou nazismo. E a partir daí, o Hitler ele vai militarizar a Alemanha, vai reconstruir a Alemanha em cima do militarismo, vai tornar a Alemanha um país muito poderoso militarmente, e aí essa será uma das causas principais da Segunda Grande Guerra Mundial. Então está aí as consequências da Primeira Grande Guerra Mundial. Depois, acaba-se a Primeira Grande Guerra Mundial, nós temos aí o totalitarismo, dentro do período entre guerras, o nazifascismo. Geralmente nos concursos, eles pedem as características do nazismo e do fascismo, que na prática é a mesma coisa. Se você pegar as características do nazismo alemão e do fascismo italiano, ambos são estados totalitários e ambos, basicamente, com 2 ou 3 diferenças, eles são absolutamente iguais. Nacionalismo, por exemplo, identidade entre nação e regime totalitário, tanto faz se é nazismo, tanto faz se é fascismo. Totalitarismo, ou seja, nada acima do Estado, nada igual ao Estado, tudo abaixo do Estado. O Estado é a suprema criação de Deus, dizia Benito Mussolini. E esse totalitarismo tanto vale para o nazismo como para o fascismo, ok? Autoritarismo, ou seja, o Estado sempre tem razão. Nenhuma instituição tem razão. Só quem tem razão é o Estado. Estado personalizado, o líder é o Estado. Benito Mussolini era a Itália. Adolf Hitler era a Alemanha, ok? Militarismo. O investimento na indústria bélica seria a salvação econômica e a garantia de soberania, ok? É mais uma característica do nazismo e do fascismo. Um único partido, uma única ideia, uma única razão. O fascismo não admite outros partidos, a não ser o dele. O nazismo não admite outros partidos, a não ser o dele, ok? Racismo, xenofobia,
um racismo incrível, principalmente a estrangeiros. Isso tanto na Alemanha como no fascismo italiano. E os alemães desenvolveram, nesse braço da xenofobia, o antissemitismo, o ódio total aos judeus, que os fascistas italianos não tinham. Aqui tem uma diferença, né? Apesar de ambos serem racistas, apesar de ambos serem xenófobos, os alemães ainda desenvolveram um braço que é o antissemitismo, culpando os judeus por todas as desgraças do mundo, e mataram 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Ok? São antiliberais. Né? O Estado cria todas as regras econômicas e o Estado cria todas as regras políticas. Não existe o Estado democrático de direito. Ok? Anticomunismo. Eles não aceitam a ditadura do proletariado do comunismo e não aceitam o imperialismo da ditadura do proletariado. E, além disso, eles queriam conquistar espaços geográficos de outros povos. Ou seja, para eles podem conquistar espaços geográficos de outros povos. Eles acreditam nisso. Os alemães iam mais longe que os fascistas. Eles acreditavam no espaço vital, que todo o leste europeu deveria ser conquistado, as populações do leste europeu, como Ucrânia, Polônia e Rússia, deveriam ser mortos ou escravizados para que esses territórios fossem ocupados pelos nazistas, pelo povo alemão. Isso chama-se busca do espaço vital. Dentro desse imperialismo, dentro desse ataque a outros territórios, isso também é uma diferenciação do nazismo. Ele busca o espaço vital, conquistar todo o leste europeu, para escravizar ou matar todos esses povos, para que sobreviva a civilização, a raça germânica. A raça que eles acreditavam ser ariana, ou seja, pura, que era uma raça que conquistaria o mundo, segundo Adolf Hitler, e eles liderariam o mundo por 1000 anos. O terceiro Reich alemão duraria 1000 anos, segundo Adolf Hitler. Então, isso também era uma ideia que não tinha no fascismo italiano, mas tinha no nazismo alemão. Você percebeu que... Peraí, vamos terminar as características? Aí depois eu vou falar sobre isso. Idealismo, ambos têm idealismo. O que é esse idealismo? É o romantismo. Ou seja, tanto fascistas italianos como nazistas alemães queriam a volta ao passado glorioso. Os romanos queriam voltar à glória do antigo Império Romano que dominaram o mundo. E os alemães, o primeiro e o segundo Reich, o primeiro Reich no século X, o segundo Reich no ano de 1870 a 1918, que foram momentos de grande desenvolvimento cultural, político, econômico da Alemanha. Então, Hitler, que ele construiu o terceiro Reich, dizendo, voltaremos à glória dos Reiches alemães. E o Benito Mussolini dizia, voltaremos à glória do Império Romano. Então, ambos tinham esse idealismo, esse romantismo. E ambos usavam uma propaganda. Tinha, inclusive, o Ministério da Propaganda como arma, tanto o Benito Mussolini como o Adolf Hitler. O Ministério da Propaganda de Hitler, liderado pelo Golbe, tinha um slogan, não é? Dizei uma mentira 100 vezes e ela se tornará uma verdade. Tá? Dizei uma mentira 100 vezes e ela se tornará uma verdade. Muito utilizado tanto pelos fascistas como pelos nazistas. E culto ao líder, culto ao Benito Mussolini, culto ao Adolf Hitler. Ok? Então, todas essas aí, como você viu, todas essas fazem parte do nazifascismo, essas características. Agora, a coisa interessante é aquelas 3 situações que o nazismo tem, que o fascismo não tem. Vamos lembrar? Busca do espaço vital. Os alemães queriam conquistar todo o leste europeu, matar os povos ucranianos, poloneses, russos, os eslavos em geral. Matar ou escravizá-los para que esse território fosse ocupado pela raça germânica, que é a segunda característica, a raça pura por excelência, a raça ariana. Não é? Então, o arianismo, uma característica que o fascismo não tinha, a busca do espaço vital e o antissemitismo, a violenta perseguição aos judeus, a ideia da solução final, eliminar todos os judeus do mundo. Então, o antissemitismo, o arianismo e a busca do espaço vital são 3 características que tem no nazismo, mas que não tinha no fascismo. No resto, vocês viram que é tudo absolutamente igual. Dentro da programação de vocês,
existe também a Segunda Guerra Mundial. Tá? Quais são as causas da Segunda Guerra Mundial? Choque de ideologias dentro da Europa. Surge o comunismo em 1917, surge o nazifascismo na década de 20 e as democracias já existentes. Então, o nazifascismo, o comunismo e a democracia são ideologias muito diferentes. E começou a haver dentro da Europa o choque entre essas ideologias. Formou-se também blocos. Lembra que na Primeira Guerra Mundial formou-se blocos? De um lado a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente? Também na Segunda Guerra Mundial vai se formar blocos militares. Então, qual era a Tríplice Aliança na Primeira Guerra? A Tríplice Aliança na Primeira Guerra era Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Qual vai ser a Tríplice Aliança na Segunda Guerra? França, Inglaterra, União Soviética. Depois entra os Estados Unidos. França, Inglaterra e os Estados Unidos. Você pode ver, inclusive, aqui na bandeira, aqui, ó, os aliados, tá? A bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da França, a bandeira do Reino Unido, a bandeira da União Soviética. Então você pode ver aqui, essa era a Tríplice Aliança. E aqui a Tríplice Entente na Segunda Guerra, formada então pela Alemanha, Itália e Japão. Diferente então, inclusive, da Primeira Guerra, porque a Tríplice Entente na Primeira Guerra é Rússia, França e Inglaterra. Então você vê que mudou a situação. Mas a situação é a mesma. Formação de blocos, aliança e entente. Uma outra situação que gera a Segunda Guerra Mundial é a política do apaziguamento. Como assim? É porque o Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Grande Guerra Mundial, proibia a Alemanha de desenvolver material bélico. E a Alemanha militarizou-se, o que também era proibido pelo Tratado de Versalhes. Ela chegou a ter mais de 14 milhões de pessoas envolvidas, direta e indiretamente, com o militarismo, o que era proibido, mas isso foi num crescente. A partir de 1920, de 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. E a França e a Inglaterra, que eram responsáveis pela Liga das Nações, tinha que deter isso. Não deteram, os alemães cresceram, o bicho cresceu, ficou enorme, ficou grandioso, e aí foi quase impossível deter esse bicho. Ou seja, a política do apaziguamento, deixa disso. Não vamos provocar a Alemanha, enquanto que a Alemanha ia desobedecendo o Tratado de Versalhes, principalmente no que diz respeito a militarizar a Alemanha. Essa política do apaziguamento é a política, então, da omissão, o que vai ser uma coisa muito importante para o começo da Segunda Grande Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes imposto sobre a Alemanha, horroroso esse tratado, que tirava grande parte dos caminhões da Alemanha, da esquadra de guerra, dos aviões de guerra, indenizações, territórios, colônias, né? A Alemanha ficou muito revoltada, a Alemanha ficou machucada, só querendo revanchismos e alimentando um ódio pelos países vencedores da Primeira Grande Guerra Mundial. Ok? Outra causa da Segunda Guerra, a crise de 1929. Esta crise que vai gerar a derrocada em todo o continente europeu. A Europa estava se reconstruindo a partir de 1919, estava na tentativa de se reconstruir depois da Primeira Grande Guerra Mundial, aos pouquinhos, mas aí veio a crise de 1929 e esses países estateraram-se no chão. Não havia mais esperança, não havia mais uma luz no fim do túnel, não havia mais nenhum tipo de esperança. Até que nesse ambiente, na Europa, surgem esses políticos fantásticos, populistas, com um discurso arraigado, salvadores da pátria, mitos, verdadeiros mitos, dizendo que vão salvar o país. Foi o caso na Itália de Benito Mussolini, foi o caso na Alemanha de Adolf Hitler. Na verdade, este contexto, provocado pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pelo lento processo de reconstrução da Europa, e a crise de 29 é que acelerou a criação desses mitos, desses bonecos, desses salvadores da pátria, populistas, que vêm dizer que vêm salvar o país, mas que não vão salvar droga nenhuma. Hitler acabou destruindo a Alemanha, Benito Mussolini acabou destruindo a Itália. Ok? Ainda dentro das causas da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí a política imperialista dos países totalitários. Países totalitários como Itália e Alemanha, mas também tínhamos outros países totalitários na Europa, sem grande influência, mas que eram totalitários. Era o caso da Espanha, era o caso de Portugal,
A Espanha desenvolveu o franquismo, que é um tipo de fascismo, e Portugal desenvolveu o salazarismo, que também é um tipo de fascismo, não é? Mas principalmente o nazismo alemão e o fascismo italiano. E o fracasso da Liga das Nações, que não resolvia problema algum, que não resolvia absolutamente nada, que era um país, que era uma organização muito frágil, que buscava mais os interesses da Inglaterra e da França, e acabou, né, falhando, sendo omissa, não conseguiu controlar os instintos de guerra dos alemães, e aí estourou a Segunda Grande Guerra Mundial. Agora eu tenho as consequências da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Algumas conferências são muito importantes. A Conferência de Potsdam, onde participou Stalin, Churchill e Truman, onde eles decidiram que a Alemanha seria dividida em 4 áreas de influência. Uma área pertencendo aos Estados Unidos, uma área pertencendo à Inglaterra, uma área pertencendo à França, uma área pertencendo à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na verdade, a parte que coube à União Soviética virou a Alemanha Oriental. E a parte que coube à França, Inglaterra e Estados Unidos virou a Alemanha Ocidental. E isso veio até o ano de 1990. Eles acabaram, em 1945, dividindo a Alemanha em 4 zonas de influência, onde 3 zonas se tornaram a Alemanha Ocidental e uma zona se tornou a Alemanha Oriental. Muito bem. Criação da ONU em substituição à Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York. Também uma outra consequência da Segunda Guerra Mundial, o julgamento dos nazistas presos em Nuremberg, um tribunal militar internacional, levou mais de 20 nazistas capturados, que era a cúpula de Hitler, aqueles que não cometeram suicídio, tá? Ou aqueles que fugiram, aqueles que não foram pegos, tirando os que fugiram. Alguns fugiram, alguns membros da cúpula do nazismo fugiram, outros se mataram, deram um tiro na cabeça, mas mais de 20 que foram presos e foram condenados pelo tribunal de Nuremberg. A maioria foi condenada à morte e a prisões. 2 ou 3 foram inocentados, mas a grande maioria foram condenados. Indico para vocês o filme O Julgamento de Nuremberg. Existe um filme chamado Julgamento de Nuremberg que mostra claramente esse julgamento. 54 milhões de mortos, 40 milhões de feridos, milhões de exilados e mutilados. Se você somar os 54 milhões de mortos, os 40 milhões de feridos, milhões de exilados e mutilados, você vai ter aí aproximadamente 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas atingidos diretamente pela Segunda Grande Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, somente em campos de concentração, 20 milhões de mortos, sendo 6 milhões de judeus, no chamado Holocausto. Ok? Uma outra causa da Segunda Grande Guerra Mundial é o início da bipolarização. O mundo vai se dividir em 2 ideologias. O mundo ocidental será controlado pela ideologia capitalista democrática dos Estados Unidos da América, como grande líder do Ocidente. E o grande líder do Oriente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente a Europa de Leste, com o socialismo comunista. Com o socialismo comunista. É uma outra consequência da Segunda Grande Guerra Mundial. A descolonização afroasiática, o imperialismo sobre o continente africano e sobre o continente asiático, ele leva para dentro do continente africano e asiático os países europeus que tinham essas colônias. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, os países não tinham mais como manter essas colônias. Então começa todo um processo de descolonização, processo que se segue até hoje. Ainda existem conflitos dentro do continente africano, principalmente, ainda para se criar novas nações africanas. Veja quanto tempo isso está demorando. Ainda é uma consequência da Segunda Grande Guerra Mundial. E fundação do Estado de Israel em 1948. Os judeus espalhados pelo mundo não tinham um território, não tinham uma pátria. Eles exigiram que a ONU lhes desse um território. E aí foi assinado em 1947 pelo Conselho Geral da ONU a criação do Estado de Israel, que foi instituída em 1948. Ali, onde é a Palestina, ficou o território dividido. Um Estado palestino, ou seja, um Estado árabe, e um Estado judeu pertencente aos judeus. Inclusive, mais tarde,
os judeus tomaram o território dos palestinos e até hoje há um conflito, um confronto lá dentro desse território, porque os judeus não reconhecem o Estado palestino. Inclusive, essas terras estão tomadas pelos judeus, ou seja, pelos israelitas, ok? Ainda faz parte da relação da ementa que vai cair no teu concurso, a Guerra Fria. Então, após a Segunda Guerra Mundial, existe a bipolarização do mundo. Então, Ocidente e Oriente, dois polos, né? O Ocidente controlado pelos Estados Unidos e o Oriente controlado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí começa uma verdadeira Guerra Fria entre esses dois países, na corrida espacial, na busca de quem mais constrói armas atômicas, na busca em controlar países, colocar lá dentro o comunismo ou a democracia. Então isso foi uma verdadeira Guerra Fria, porque nunca houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, por isso é chamado de Guerra Fria, ok? Então, na verdade, essa guerra é uma guerra ideológica entre capitalismo e comunismo. É muito bem mostrado aqui, ó, eles tentando controlar o mundo, né? Como ambos possuíam milhares de bombas atômicas, por isso que um não atacava o outro, então nós também chamamos essa Guerra Fria, essa bipolarização, chamamos de equilíbrio do terror, ok? Com eles buscando zonas de ocupação no mundo, ocupar territórios, principalmente dentro do continente africano, dentro do continente asiático, que eram colônias que estavam saindo do processo colonial imposto pela Europa, e essas jovens nações, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram lá dentro para vender armas, para fazer a cabeça deles, para implantar os Estados Unidos a ideologia democrática capitalista e a União Soviética a ideologia socialista comunista. Então, alguns países do continente africano e do continente asiático se tornaram comunistas e outros se tornaram democráticos capitalistas. Isso aí a gente chama de zonas de ocupação do mundo, ok? E essa Guerra Fria gerou também a corrida espacial. Corrida espacial que foi vencida, se nós olharmos bem, quem se saiu muito bem nessa corrida foram os Estados Unidos, né? Apesar de que o projeto espacial da União Soviética também é bem adiantado, mas dentro da Guerra Fria os Estados Unidos chegaram à Lua, mandaram satélites a outros planetas, enfim, tá? Bastante... até hoje ainda existe essa corrida espacial, só que agora não dentro de uma rivalidade, né? Inclusive há trocas de tecnologias. E ainda, para completar, para fechar, dentro do seu planejamento, dentro da sua ementa, existe o mundo atual. Então, um grande problema do mundo é o terrorismo. Ainda existe o terrorismo, praticado por organizações, inclusive se dizem religiosas, né, como Boko Haram, por exemplo, como Estado Islâmico, e que não aceitam o Ocidente, não querem a ocidentalização do Oriente. Então se formam esses grupos terroristas, como a Al-Qaeda, por exemplo, né, como uma série de outras organizações que ainda atuam no mundo. Então, lembrando aí aquele famoso ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Outra coisa que pode cair na tua prova é a globalização. A globalização, ela traz a mundialização do capitalismo, onde a competição e a competitividade entre as empresas tornam-se questões de sobrevivência. E aí internacionaliza a produção e das finanças. Tudo hoje vira uma aldeia global. Produtos do mundo inteiro circulam por todos os países. As finanças, os bancos, as instituições financeiras são integradas no mundo inteiro. Então, a globalização financeira, a globalização de mercados, a globalização econômica, tá certo? O neoliberalismo faz parte, inclusive, dessa globalização, prega que o indivíduo tenha mais importância que o Estado, prega o cliente agora é Deus, prega menor intervenção do Estado na economia, prega a valorização do livre comércio e competitividade, e que o Estado deve agir como força disciplinadora, estimula a privatização, quanto menos o Estado intervir, melhor, estimula os blocos econômicos, para que os blocos econômicos atuem no mundo inteiro. Ou seja, esse neoliberalismo, em termos econômicos, traz a grande
mundialização do capitalismo. Então, dentro da história geral, basicamente é isso que vai cair na sua prova. Ok? Estude, veja esses itens, que é muito importante. Portanto, bons estudos para você, ok? Excelentes estudos para você. Um abraço do professor Pedro Alexandre. Até uma próxima oportunidade. Tchau!